Boa tarde, Maria Medianeira Noé Monteiro. Boa Eu tarde, agradeço Maria Lúcia. muito você hoje, que é dia 6 de outubro de 2020, está concedendo essa entrevista de História Oral de Vida para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza. A sua entrevista é muito importante para nós, porque você é uma professora que participa do projeto desde o início lá no projeto de História, é uma das curadoras do Centro de Memória da ETEC Dr. Júlio Cardoso em Franca. Então é importante deixar esse registro de memórias, né, de trabalho dos nossos professores. Eu gostaria muito que você contasse, então, onde você nasceu, como é que foi essa trajetória escolar, né? Por que você escolheu essa carreira, né, que você exerce hoje, trabalha conosco no Centro Paula Souza, como você chegou até o centro? Certo, Maria Lúcia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com você, oferecendo essa entrevista. Bom, eu não sou daqui de Franca, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, mas São Paulo sempre esteve no meu coração, porque minha mãe é paulista, meu pai que era do Rio Grande do Sul. Então, eu e minhas irmãs nascemos lá e aos poucos viemos de Santa Maria a Porto Alegre, de Porto Alegre a Curitiba e de Curitiba a São Paulo, que era o grande sonho da minha mãe e nosso. Chegando em São Paulo, iniciei os estudos em Porto Alegre, depois em Curitiba, no Fundamental, e terminei o ensino médio em São Paulo. Ingressei na multinacional como secretária trainee. E lá eu ingressei na universidade de secretariado executivo bilíngue. Permaneci nessa empresa por 6 anos, aí eu me casei e me mudei para Franca. Que ano foi isso? Isso em 1988, em janeiro de 88. Chegando em Franca, a indústria calçadista estava assim a todo vapor aqui em Franca. E eu tinha um ideal de trabalhar nos calçados Samelo. E aí consegui, enviei o currículo, tudo, e fizeram entrevista e eu fui admitida como secretária da presidência, do presidente na época. E permaneci lá por 1 ano, porque depois eu engravidei, isso em 1989, na época não tínhamos escola maternal aqui em Franca. E como eu não tinha ninguém da família também, só a família do meu marido, eu optei por sair do calçado Samelo, ter meus filhos e depois retornar à minha vida profissional. Foi quando, no ano de 2000, eu já tinha tido os meus 3 filhos, e num almoço de domingo na casa de amigos, uma amiga que é professora de espanhol na Universidade de Franca me informou que havia aberto o curso técnico em secretariado na Industrial. Ela falou: por que você não envia seu currículo? E eu, nossa, imediatamente, na segunda-feira,
Levei meu currículo, cheguei lá, entreguei o currículo e vim para casa. Cheguei em casa, o telefone toca. Era a escola me solicitando, pedindo que eu fosse até lá para conhecer e conversar com a diretora. Então, no dia seguinte, eu fui e aí eles me disseram na Secretaria de Recursos Humanos que o curso já havia iniciado há 15 dias sem a professora do secretariado. Aí ela me disse assim: olha, você já vai iniciar dando aulas, eu vou marcar a sua banca, vai ter que sair tem que aguardar porque precisa sair no Diário Oficial, mas você já inicia conosco dando aulas. Então eu iniciei as aulas antes do concurso público. E depois de um mês marcaram a banca, me entregaram os temas, 3 temas, e eu vim para casa. Estudei que nem uma doida, liguei para minha mãe, pedi livros para que ela fosse na livraria, porque aqui também era difícil encontrar esses livros. E aí ela me despachou por Sedex os livros. Eu, num fim de semana, eu devorei os livros para me preparar para essa banca. Fui para a banca e foi uma surpresa, porque o tema que foi ali na hora escolhido, né, foi um tema que eu trabalhava, que eu já conhecia, porque eu trabalhava na multinacional, quando eu estava em São Paulo, que era arquivo permanente. E foi esse tema que eu fui discorrer ali na banca. E aí foi tranquilo, foi muito bom. Eles, ao final das perguntas, eles falaram que eu já era da casa, que era muito bom me ter ali no curso e tudo mais, e eu fui aprovada e estou lá há 20 anos. E é um prazer para mim estar aqui na ETEC Dr. Júlio Cardoso, porque eu não precisei sair da área de formação. Eu continuei na minha área de formação, independente de estar trabalhando numa empresa na carreira de secretariado. Mas a docência também me faz estar em dia com o tema e tudo mais. E olha, a ETEC Dr. Júlio Cardoso é uma escola de muito renome aqui em Franca. É uma escola que todos querem estar lá, estudando ou dando aulas. É uma referência na cidade, na região, e eu me sinto assim, quando eu falo da escola, é tão engraçado que quando eu falo da escola, do nosso trabalho no centro de memória, lá no centro de memória, para os alunos do ensino médio, todos pensam que eu sou ex-aluna, que eu sou francana, porque eu falo com tanto ênfase e convivendo ali com os colegas. A Jo, que também é assim uma pessoa que ama a escola, eu acho que eu peguei um pouquinho disso também. E o ambiente lá é excelente, a clientela é muito boa, os meninos entram lá querendo estudar mesmo, querendo um futuro melhor e sabem que vão conquistar isso estudando na industrial. Nesses Então, 20 anos, sim, houve muita transformação no curso técnico em secretariado?
Olha, teve assim a grade curricular que muda a cada 5 anos, mas eu não sinto assim tanta dificuldade, porque a gente está assim, sempre procura pesquisar, ler muito, trocar informações com outras pessoas. Então, eu acredito que o curso está atualizado, está em dia, e o termômetro que eu tenho é das alunas no mercado de trabalho. As empresas aqui em Franca, elas dão prioridade na hora da contratação para os nossos alunos, porque sabem que esses alunos saem da escola preparados para o mercado de trabalho. Então, esse é o maior termômetro para os nossos cursos técnicos. E no caso do secretariado também, as meninas, eu procuro incentivá-las, mas também formá-las de tal modo que elas obtenham sucesso aí fora. E, graças a Deus, até hoje, temos conseguido muitas alegrias nessa área. E com relação ao seu ingresso no Centro de Memória, como foi? Ah, sim. Então, quando eu ingressei em 2000, eu ouvia nas reuniões que a Magda, na época diretora, estava implantando o Centro de Memórias. E eu fiquei atenta, ouvindo o que seria, né? Tratar dos arquivos, da documentação. E como eu entrei fazia muito pouco tempo, e as minhas disciplinas eram rotinas e eram também informação, gestão da informação, de documentos, eu falei, nossa, eu preciso entrar nesse grupo. Aí fui falar, ela no primeiro grupo, eu não pude ir porque ela já tinha, como que eu selecionado. Posso dizer? Selecionado as colegas que iriam com ela a São Paulo. Mas, de qualquer forma, cheguei na sala dela, pedi licença e me coloquei à disposição. Falei, olha, esse assunto muito me interessa, porque tem tudo a ver com o curso e as aulas que eu ministro, seria muito interessante. E ela, numa segunda viagem, me convidou. E já de cara, eu fui, já participando das oficinas lá com a Júlia, com a doutora Carmen. Com a doutora Carmen, e já me encantei pelo assunto, porque era a minha área, né? Definitivamente era a minha área. E lá fui ficando, fui trabalhando, participando de tudo. E eu via só o pessoal logo de início, todo mundo, que legal, vamos para São Paulo. Mas depois, quando vê que o trabalho é documental e arquivo, o pessoal não tem tanto interesse, né? Arquivo para higienizar, né? Olha, a hora que nós montamos esse centro de memória, foi uma loucura, porque aí fizeram um mutirão com o ensino médio, porque os menininhos, eles vão para o ensino médio de manhã
E muitos ficavam à tarde para outras aulas, para reforço. Então, fizemos um mutirão com o ensino médio. Olha, mas foi uma loucura. Assim, no bom sentido, esses meninos vasculharam essa escola de cima a baixo, mas resgataram toda a documentação, todos os objetos, e nós tínhamos uma sala vazia à primeira vista, né? E foi chegando, e foi chegando, e foi chegando. Então, nós marcávamos as reuniões com os principais alunos, com meia dúzia de alunos, e transferíamos a eles todo o conhecimento que nós adquiríamos na oficina em São Paulo. Aí, depois que eles aprendiam, eles repassavam para os colegas. Então, foi um efeito dominó o início do centro de memória. Quando nós vimos, o ensino médio todo já sabia lidar com o centro de memória. E foi assim que nós fomos montando e organizando toda a documentação. Numa sala vizinha, colocamos todos os objetos. Então, eu ficava com a documentação e a Jo ficava com os objetos. Medianeira, quando eu visitei vocês, eu não sei se foi 2001 ou 2002, que tem até aquela fotografia que está com você, com a Joana e com o Gilberto. Sim. Eu não, naquela época eu não comentei, mas agora, assim, eu lembro que eu fiquei impressionada com todos aqueles arquivos que vocês tinham, todos no envelope, tudo organizadinho, os prontuários, né? Agora eu estou compreendendo melhor, conhecendo a sua origem profissional, né? E aí, foi assim que nós nos preparamos para os 80 anos da escola em 2004, porque nesses 80 anos, nós íamos inaugurar o Centro de Memória para toda a comunidade. Ele já existia, claro, porém, aí a Magda nos transferiu dessa sala que você conheceu para outra sala bem maior, onde nós temos uma exposição permanente logo que entramos, e no fundo, com uma divisória que foi colocada de vidro, nós temos a sala de pesquisa com os arquivos, e lá nós trabalhamos, fazemos todo esse trabalho de pesquisa e repassamos aos nossos alunos também, que entram como voluntários para nos ajudar nesse trabalho que você vê, assiste uma vez por ano nas suas capacitações. Mas você sabe, Medianeira, aquele espaço novo lá ele é maravilhoso, porque ele foi de fundição, né? Sem dúvida. Ele reflete isso, né? Exatamente, por isso que foi escolhida aquela sala. A Magda tem uma visão global, quando era gestora da escola, é impressionante, ela enxerga longe. E aí essa sala é emblemática para nós. Por isso que eu escolhi algumas pesquisas que eu fiz da mecânica, da fundição, porque tinha tudo a ver com o ambiente que nós vivíamos lá e vivemos hoje, né? Eu lembro que quando eu fui visitá-los, porque eu estava montando um curso técnico de calçados. Sim, eu lembro. Inclusive, no agrícola. Ele nem foi para frente, era um curso curto de parceria com a Bertin e tal. E daí Sim. A Bertin decidiu fazer um trabalho com o Senai e não deu continuidade nessa parceria. Mas eu cheguei a montar os módulos
E daí eu fui visitar Franca, tanto que eu fui visitar o Senai, que tem uma senhora unidade de calçados, né? Também. E daí, ao visitá-los, né, no Centro de Memória, eu lembro que eu fui com a Joana naquele material inservível, e lá tinham várias máquinas do curso de calçados que você tinha estudado no passado. E que hoje estão lá em exposição permanente no Centro de Memória. Eu adorei saber disso. Que vocês têm mais de 300 objetos. Porque agora, nessa capacitação, nessa visita que foi feita, embora virtual, deu para perceber a distribuição dos objetos, né? Ah, sim, sim. Eu fiquei muito feliz de ver que todos aqueles equipamentos estão lá, né? Nós levamos para lá, porque estava indo quase para caçamba. Um dia lá, a Jo quase infartou. Um dia, a Jo está na escola de manhã, ela dá aula de manhã e eu à noite, mas eu procuro marcar meus horários de centro de memória quando ela está também e quando a Cida, porque aí é bom porque a gente coloca tudo em dia, os assuntos sobre o centro de memória e tudo mais. E nesse dia, a escola estava se desfazendo de alguns objetos e quando a Jo fica sabendo que tem objetos que poderiam estar no centro de memória e estavam numa caçamba para levar embora, para ir para o lixo, sei lá. Essa Jo quase infartou, Maria Lúcia. Ela foi... Não, eu acho que vai para a Casa Civil, né? E depois eles mandam para outras escolas. Eu sei que eles iam se desfazer dos objetos. A Jo foi na sala do diretor, eu acho que na época era a Ana Augusta. Foi lá, mas falou até não poder mais. Aí a Ana Augusta embargou e conseguiu restituir alguns objetos importantes para o centro de memória, porque não é possível. Que ano foi isso? Você lembra que ano foi isso? Que ano foi isso? Ai, deixa eu ver. 2000 e... Não sei ao certo, mas 2014, 2015, acredito. Eu posso depois perguntar. Eu só fiz essa pergunta, então provavelmente é quando nós começamos a trabalhar, 2014, nós começamos a trabalhar o Museu Virtual. Então. Do professor Almério. Exatamente. E daí nós começamos a recuperar os objetos. Exatamente. Né? E aí é bom saber disso. E a Jo tem assim um amor pela escola, porque ela é ex-aluna. Ela formou lá. E ela viu aquilo lá, ela falou, não é possível. Nossa, mas a hora que eu cheguei depois que já estava tudo acertado. Ela falou, Mê, você não sabe o que aconteceu, mas olha, graças a Deus ela não teve nada, ela passou bem e a coisa terminou bem também, porque ela restituiu alguns objetos lá importantes. Mas, meu Deus. Ana Augusta não é aquela que foi entrevistada, aquela professora que foi entrevistada, que ela tem um mobiliário que foi produzido. É ela mesma, que era diretora na época. Ainda bem que ela valorizou esse patrimônio. Ela valorizou, e nós tivemos sorte que depois da Magda veio o Mauriel, que dava todo o apoio a nós, depois a Ana Augusta e agora o Ayrton, que também é ex-aluno e ama a escola e valoriza o centro de memória como ninguém. Então, nós tivemos essa felicidade dessa transição de gestores a nosso favor. Vocês já fizeram a galeria de diretores lá? Com os já quando completamos 80 anos, já temos esse quadro lá, essa placa com todos
desde 1924. Teria que agora continuar aos dias de hoje, né? Então, mas vocês têm também com as fotografias deles? Temos sim. Isso é bom, isso é muito bom. É muito bom. E assim, nós podemos preservar. Olha, eu digo para a Jo, brincando, que nós atuamos como leão de chácara no Centro de Memória, porque ninguém se interessa por esse trabalho. Todos falam assim: ah, não, está em boas mãos, pode ficar com vocês, porque ninguém se interessa por esse trabalho. Porque sabe que dá muito trabalho, né? Exatamente. E já tivemos colegas que são um colega, inclusive ele é ex-aluno da escola e continua lá ministrando aula, mas ele, assim, ele falou: nossa, para que ter esse centro de memória? Isso daí é só coisa velha. Por mim, eu colocava uma caçamba aí na porta e punha tudo no lixo. Nossa, a Jo quase morreu quando ouviu isso. A Jo se dói, que é uma coisa. Eu já parto assim para... É porque não falou perto de mim, eu nem estava nessa hora. A Jo que me contou, porque eu teria dado uma resposta à altura, mas olha, é lamentável. Então a gente trabalha com essa pressão também, Maria Lúcia. Não, olha, você está comentando sobre um assunto, essa questão das pessoas não valorizarem o patrimônio histórico educativo, que às vezes eu observo em profissionais que atuam com ciência da informação. E ele trabalha com ciência da informação, desenvolvendo software, né, para as nossas necessidades atuais, mas sem a menor preocupação da preservação desse material, desse conteúdo. Exatamente. E daí, quando você, às vezes, fala para ele, você não vê que nós não temos nem máquina mais para o disquete, o CD está deixando de existir, daí eles param assim, sabe? Eu falo, todo esse conhecimento vai ser... Como é que a gente vai recuperar isso? Né? Então, essa preocupação tem que ter, não é? Todo mundo a pessoa produz e não se preocupa, sabe? Exatamente. Isso, né? Exatamente. É complicado isso. Então, lá na escola, o centro de memória tem a nossa cara, minha, da Jo e da Cida agora, né? A Cida ingressou em 2014, mas eu e a Jo vivemos isso desde lá do início. Eu em 2000, a Jo entrou em 2002 e sempre foi essa coisa. Nós sempre protegendo esse centro de memória a todo custo, porque se nós abrimos a guarda, não resta nada. Eles falam assim: essa sala devia ser laboratório, sala de aula. Olha, isso que você está falando é exatamente o que aconteceu na Carlos de Campos. Nós perdemos a sala de memória, só que eu fiquei muito feliz porque foi para o dispensário de poricultura, que era o meu sonho. E hoje nós temos lá 5 salas, né? Sim. E que eu fiz o catálogo, né, em 2017, porque agora tem um documento que comprova a existência desses objetos. E que aí não pode desfazer, né? E por isso a nossa luta, não só minha, como da Júlia Naomi, né, que agora está conosco lá na CETEC, de trabalhar com a cultura material, de produzir esses catálogos, porque nós estamos trabalhando no Museu Virtual, mas para chegar no Museu Virtual tem que passar pela organização do catálogo, né? É verdade. O ano que vem a gente vai centrar bastante esforço nisso com vocês. E vocês se dividirem, sabe, para produzir esses catálogos, né? Claro. Porque é uma forma de daí salvaguardar esses objetos. Sem dúvida, sem dúvida. E mesmo o espaço físico do centro de memória, você precisa ver como os alunos adoram aquilo lá.
principalmente os alunos do ensino médio, que têm mais tempo, e a Jo, eles também adoram a Jo, porque a Jo assim, é a professora mãezona, e tudo que ela ensina cai no vestibular, eles são apaixonados por ela. Então, quando ela convida eles para serem voluntários no centro de memória, todos querem e todos vão. E aí eu passo a conhecê-los, né? E como eles adoram ir lá, ficar lá, aprender, e são excelentes voluntários. São crianças assim muito espertas, muito estudiosas, curiosas, e aprendem rapidinho, e nossa, o trabalho rende, viu? Você sabe que eu acho que com essas práticas híbridas que a gente vai estar discutindo no próximo ano, não só, até, acho que até no nosso evento mesmo, porque sem saber da pandemia, quando eu escrevi sobre inovações, eu incluí artigos do Pedro Demo que já falava sobre práticas híbridas, né? Só que agora nós demos um salto, né, com essa pandemia. É verdade. E daí os alunos vão poder se apropriar desses objetos para estudar história, né? Para criar história, né? Assim, é verdade. A partir das entrevistas, de conversa com ex-alunos, ex-professores. Então, vai ser muito interessante, viu? Acho que nós vamos poder colocar o Centro de Memória em evidência. Ah, que ótimo! É muito bom isso, porque olha, eu já ouvi de colegas, é impressionante, de eu falar do centro de memória e a pessoa perguntar, mas onde que é esse centro de memória aqui na escola? Eu falo, eu não acredito que eu estou ouvindo essa pergunta. A pessoa não sabe. Não sabe. Nossa, é um lugar que todo mundo conhece. Mas, Medianeira, quando eu trabalhei para o meu doutorado, a rede, porque assim, o meu foco era o Pompeu do Amaral, né? Sim. E daí cria aquela rede de colaboradores que a gente tem, né? A comunidade de destino, né? Lá de História Oral. E foi muito interessante observar que diferentes professores na década de 50 tinham aqueles que tinham aquele amor pela escola e conheciam todos os cantinhos, que nem a gente faz, né? E tinham aqueles que iam lá, faziam o seu trabalho e iam embora. Então, quando a gente tem esse questionamento, exatamente isso. Eu fui lá e fiz o meu trabalho, né? Exatamente. O arroz e nós, a gente tem aquela ligação, assim, com o aluno, com a escola, com o espaço da escola, né? É verdade, é diferente mesmo. É impressionante. E olha, e não é professor novo, não. É professor que já está lá há mais tempo que eu. Por isso que eu fiquei tão indignada com a pergunta. Olha, falo, eu não acredito, gente. E a sua levei a pessoa lá. A sua entrevista está sendo realizada hoje, no dia 6 de outubro, que nós comemoramos 51 anos de Centro Paula Souza. Ah, que bárbaro! Muito bom. É um marco. Muito bom, fico feliz, então. Mais feliz ainda. Porque é uma data que, para nós que somos da educação profissional, é importante, né? É importantíssima, nossa. Tanto que nós estaríamos juntos hoje no nosso evento. É verdade, eu lembrei disso, que o seu encontro seria hoje. E é uma felicidade para mim, então, estar aí com você nesse dia duplamente festivo, né? Então, mas em março, pelo menos, nós vamos estar juntos. Porque eu não pensei em fazer virtual o nosso encontro, porque eu acho assim, é a oportunidade que nós temos, quando a gente faz os encontros anuais, de todos apresentarmos os resultados do nosso trabalho, das nossas pesquisas, né? Sei. Então, eu combinei, pedi para a minha chefia, né, a Lucília Guerra, e ela concordou da gente transferir para o ano que vem, para março. Certo. E daí estaremos lá no dia 11 e no dia 12 de março, né? E você acha que dará certo
não terá problema quanto à pandemia? Não, essa daí é a nossa esperança, né? Nós Aham. estamos vivendo de esperança, porque, no fundo, por enquanto, nós não temos ideia das coisas ainda, né? Está tudo muito Então, lento, né? sim, O sim, retorno está sendo muito lento, né? é verdade. Enquanto não Mas tiver a vacina, mas é de qualquer forma a difícil, gente né? também tem que ir planejando para ter uma perspectiva, mesmo que tenha que prorrogar depois, né? Ah, entendi. Tá Mas eu certo, acho assim, se a gente não se planejar, porque claro. nós temos o dia a dia do nosso trabalho, né? Eu estou Sim, deixando sim, tudo pronto, eu já recebi todos os trabalhos, está tudo ok para a sei. gente só realizar o evento. Porque para o ano que vem nós vamos organizar uma jornada, né? Tem outros Ah, projetos, né? é claro, claro. Então a Sem gente tem que. dúvidas. Deus queira que dê tudo certo e vamos em frente. Medianeira, olha, eu gostei muito de estar falando com você. Eu Oh, tenho entrevistado os professores entre 30 e 50 minutos no máximo, né? aham, Ter mais ou menos o mesmo recorte temporal entre os professores, né? sim, sim, E daí eu vou transcrever essa entrevista certo. e te encaminhar, porque a transcrição é sempre um trabalho colaborativo de autor e coautor, né? Sim, sem E dúvida. daí, assim que você liberar, você também já nos envia os termos de autorização para que a gente possa publicar depois essa entrevista num volume que eu pretendo fazer só com os curadores dos centros de memória, Certo. dentro daquele nosso programa História Oral na Educação, Memórias do Trabalho Docente. Ah, tá ótimo. Eu agradeço muito, então. Foi muito bom conversar com você e falar sobre o Centro de Memória, que é a nossa pupila. É muito Bom, importante para nós. obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde, Maria Lúcia. Muito obrigada.